eu aqui de banho tomado, sem maquiagem, acabei de sair de banho, cheirando a sabonete sortido da Boticário, que é o que eu tenho dinheiro pra comprar, porque o meu creme hidratante é de cereja e o meu cabelo com a fragrância do shampoo, que não tem realmente ali um cheiro específico, uma fragrância específica, mas eu sei que é um pouquinho mais doce e muito cheiroso, por sinal. Então, vai ser super rápido esse vídeo, eu não vou me render muito nele, falando o quanto que eu tô admirada e impressionada com o Frei Gilson. Eu sou da fé protestante e existe uma rusga entre a igreja católica e a igreja protestante, desde a época de Lutero, que foi quando surgiu, né, essa diferença, quando houve a cisão da igreja em fé protestante e a fé católica. O que o Lutero propunha nas suas 95 teses eram coisas que não aconteciam, e eu acredito que a igreja nesses 500 anos de história, ela teve ali as suas mudanças, ela teve as suas nuances, ela foi ali aperfeiçoando, lapidando a sua liturgia, as suas doutrinas, de acordo com a sociedade. Não significa que mudaram a espinha dorsal que é o evangelho, mas eles aprenderam a falar com o público da forma como se deve falar. Hoje, por exemplo, nós temos o Frei Gilson, que é um homem que eu tô admirada, tô encantadíssima com o Frei Gilson, extremamente coerente. Gente, ele se baseia na palavra, que era uma das implicâncias que protestante tem com o católico, de falar, porque se o Papa fala tal coisa, então o católico faz, se não tiver na Bíblia. Mas você tá vendo uma onda agora de padres que usam a palavra, trazer pra nós um direcionamento. É muito bonito o que ele tá fazendo. E ele, a fazer essa live de madrugada e alcançar milhares e milhões de pessoas, pra mim, é a iniciativa de um avivamento. O avivamento, gente, é um avivar, é um reconhecer, é um entendimento das pessoas que estão escutando seus representantes ali na frente e perceber que tem que mudar seus maus caminhos, que tem que rever toda a sua conduta. É igual fala lá em 2 Crônicas, fala o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Quando Deus dá essa palavra ao povo escolhido, né, aos judeus, Deus está falando o seguinte: olha, é mais do que rito, é mais do que doutrina, é vocês me reconhecerem. Quando eu falo, por exemplo, de cheiro, que eu particularmente gosto muito, eu detesto lugar com cheiro ruim, eu detesto qualquer coisa ali com cheiro meio ocre, sabe? Aquele cheiro meio podre, aquele cheiro ácido que você fala, não, sabe? Não é bom. E Deus fala que uma oferta agradável a Ele chega com um cheiro bom aos céus. Então não é que significa que você orando, a sua palavra vira um incenso, uma fumaça perfumada e vai aos céus, Deus faz cheiro bom. Não. Mas significa que um cheiro agradável é algo que te traz ali um conforto. E ter uma oferta agradável a Deus, ter uma oração agradável a Deus que chega com esse cheiro bom, tá acima de uma doutrina protestante e uma doutrina católica. Nós estamos falando da fé em Jesus Cristo. E quando eu vejo o Frei Gilson falando de Jesus e levantando os católicos nesse avivamento, nesse avivar, que as pessoas estão entendendo que elas têm que mudar os seus caminhos, que elas não têm que ter ídolos, seja políticos, seja famosos, seja artistas, até o próprio Frei Gilson, eu acredito que ele não quer ser influencer. O Frei Gilson, pelo que eu observo dele nesse momento, é que ele é um homem simples, escolheu viver uma vida simples, uma vida dedicada a Cristo. Eu vi alguns momentos ao qual ele falou que não quer nada dessa terra, ele tá cansado daqui, em partes cansado, não no sentido de cansado de viver, mas não tem nada nessa terra que o prenda, que o encha seus olhos, e ele escolheu viver ali uma vida mais voltada com voto de pobreza, e ele falou que não tem conta bancária, ele não tem nada, ele simplesmente quer levar a palavra de Deus, porque ele ama muito a Deus, ele ama Jesus e quer passar isso para as pessoas. Gente, isso é fantástico. Isso tá faltando na igreja evangélica, porque a igreja evangélica hoje tem aquela coisa da prosperidade e fazer área VIP na igreja, e a igreja tem que ser preta, porque tem que ter canhão de luz, tem que ter fumaça, tem que ter toda aquela coisa lúdica para prender a atenção da pessoa. Mas o que tanto os protestantes reclamavam da igreja católica, eles estão fazendo agora. Ficar vendendo as indulgências que eles tanto criticavam a igreja católica, o evangélico está fazendo agora com venda de itens de água que veio do Rio Jordão, o lenço ao qual eu limpei o suor do meu rosto, o balão com ar que o bispo soprou para você ter bênçãos. A roda sempre gira. E agora os evangélicos estão pagando língua, de tanto que eles ficaram torrando a paciência, reclamando do que os católicos faziam aqui, os evangélicos estão fazendo desse lado. E agora, gente, é encantador. Eu, como historiadora das religiões, me encanto aquele momento ao qual o grupo de uma determinada religião manifesta a sua crença.
Então, quando você vai na igreja católica, tem um incensário passando, começa a falar em latim. Você tem a questão da hóstia com a transubstanciação, que realmente ela se torna a carne de Cristo dentro de você. Você tem todo aquele ritual. É lindo, gente. Não significa que eu concorde, né? Que eu acredite realmente em santos, em imagens, essas coisas. Mas é mais do que isso. Quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que em vários momentos aconteciam essas dissensões aí entre o povo. O povo, às vezes, ficava assim, ah, mas Paulo é assim, ah, mas Apolo é assado. Eles começavam a brigar por nome de pessoas e esqueciam de Cristo. E o próprio Paulo falou, gente, vocês não tem que falar que são de Apolo, que são de Paulo, que são de ninguém, vocês são de Jesus. E hoje, gente, como protestante, eu, Mariana, vou me unir aos católicos. Não significa que eu estou, tipo, me convertendo ao catolicismo, mas eu vou me unir aos católicos nessa busca por Jesus. Gente, imagina a força que o Brasil vai ter, protestantes evangélicos pararem de brigar por questão de nome, por questão de rusga de 500 anos atrás, e nós buscarmos o nosso Senhor. Imagina a força que esse país vai ter, gente. Imagina a mudança que nós vamos conseguir fazer com católicos e protestantes unidos em prol do bem do povo, em prol do bem do futuro do seu filho, da sua filha, do meu filho quando eu tiver, sei lá, dos jovens de hoje, para os seus netos, tataranetos. Imagina o avivamento, gente. Eu imagino que lindo que deve ser esse avivamento, que não é nominal, ele não é católico, ele não é protestante, é o avivamento de Cristo. Isso é uma coisa que eu tenho orado muito, pedindo ao Senhor para trazer um avivamento para nós. Muitas vezes a pessoa acha que o avivamento, a pessoa vai falar em línguas, a pessoa vai rodopiar. Os traços do avivamento que aconteceu lá em Pentecostes, eu, Mariana, na minha interpretação, tá? Eu não sou teóloga, eu não sou nada, eu sou só uma pessoa que lê a Bíblia. A minha interpretação foi que quando o Espírito Santo desceu e falou aos discípulos, e os discípulos começaram a falar em línguas, não é língua estranha. Significa que Deus foi tão bom com os discípulos que eles estavam do lado de um germânico, e eles que não conheciam o grego, o falar grego, eles não conheciam o latim, e o germânico, talvez com a sua língua mãe ali, talvez sabia falar latim, e os dois parados olhando para a cara do outro. Deus deu entendimento para os discípulos, eles começaram a falar talvez em germânico, na língua mãe daquela pessoa. A igreja evangélica tem muito tal do tem que falar em línguas para então você ser batizado pelo Espírito Santo. É um sequestro de pontos da Bíblia para validar alguma coisa que, sendo sincero, talvez nem seja o mais relevante do planeta. Ser batizado pelo Espírito Santo realmente muda os nossos caminhos e nós somos convencidos do pecado. O que isso significa? Significa que antes você fazia tudo errado e você começa a ter aquela voz que fica assim, não faz, não gostei. É aquela voz que quando você vai rir de uma piada obscena, uma piada que seja ofensiva, te dá um filtro ali, e você fica incomodado, você fala, nossa, mas isso não me incomodava antes, agora tá me incomodando, por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer você do pecado, para esclarecer mais e mais da palavra. Jesus disse, é necessário que eu vá e que ele venha, para que vocês então possam entender coisas que eu não pude te falar agora. Eu acredito muito que Deus, ele tá olhando pro Brasil e falando, eu quero derramar o meu espírito, mas eu preciso que vocês parem com essas rusgas, com essas picardias entre irmãos de vocês. Sabe o que parece? Dois irmãos brigando por um terreno. O terreno tá lá, parado. Ninguém cuida do terreno direito, o terreno tá com a terra seca, terra árida. Parece que nada vai crescer naquele terreno. Por quê? Porque em vez de cuidar do terreno, nós estamos brigando pela escritura do terreno. Uma casa dividida é uma casa que enfraquece. Jesus disse, quando as pessoas atribuíram a ele estar, servindo a demônios, e Deus fala, ó, se eu tô expulsando demônios em nome do demônio, significa que a casa está dividida. E uma casa dividida, ela não vai durar muito tempo. Católicos e evangélicos do mundo, nós temos que olhar para Cristo. Cristo é o nosso estandarte. Agora, não significa que nós vamos unir os protestantes com os católicos novamente e formar uma única igreja. Não é sobre isso. É sobre a gente largar as nossas picardias, é a gente largar as nossas nhacas e então olhar para Cristo. O Brasil está precisando de Jesus. E nós, como cristãos, temos que nos unir a quem está fazendo isso. Se o Frei Gilson tá conseguindo fazer isso, glória a Deus pela vida dele. Vamos nos unir com o Frei Gilson, vamos juntar com ele, vamos acordar às 4 da manhã, seja você orando na sua casa, você não precisa pegar o terço para orar. Ah, Mariana, mas eu não concordo com o terço, eu não concordo com a oração de Maria, tal. Não precisa concordar. Eu tô falando da comunhão, de grupo de pessoas estarem juntas em prol de dar a Deus a oração. Não estou falando de um ecumenismo e não estou falando de um sincretismo. Quem é cristão maduro vai entender, por exemplo,
que você pode ir numa igreja católica, não significa que você vai estar adorando a santo nem nada. Eu, na hora do meu almoço, eu vou pra igreja católica. Por quê? Porque é uma igreja linda. Porque as igrejas evangélicas são todas fechadas. Olha que beleza. Só tem uma igreja que fica aberta quase sempre, que é a Universal. Nesse ponto, a Universal ela é fantástica. Ela fica aberta praticamente o dia inteiro. Se alguém estiver precisando, sempre vai ter alguém à disposição. As outras igrejas evangélicas ficam fechadas e só abrem em dias específicos. Só abrem, tipo, na terça, que tem um culto, na sexta, na quinta, ou no final de semana. Gente, uma pessoa que tá em desespero, ela não tem que esperar o dia que o culto vai estar disponível e quando o pastor, então, vai estar lá para poder falar no gabinete, blá, blá, blá. Não! Que miséria! Quem tá em surto, quem tá em chateação, quem tá desesperado, precisa de uma ajuda na hora. E nesse ponto, os católicos dão um banho nos evangélicos. O que os evangélicos têm de riqueza, de conhecimento, eles estão tendo muitas vezes de pobreza espiritual. Os católicos, eles não brigam entre si. Você já viu, tipo, uma igreja do seu bairro brigando com a outra igreja do bairro vizinho? Não, eles são unidos. Eles podem ter suas diferenças, mas mais importante do que isso é a unidade da igreja. O protestante não, por aquela coisa do tipo, eu prefiro morrer do que perder a razão. É a igreja evangélica. A igreja evangélica não tem ali um líder referencial. Por exemplo, como o Papa é o líder supremo da igreja católica. Eu não falo que a igreja evangélica tem que ter. Mas o que a gente tem que ter é discernimento de que o foco é Jesus. Que milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil estão se entregando com pecados menores. Por exemplo, como você chegar na sua casa, tratar sua família extremamente mal, porque você tá num dia ruim. Deus me ensina isso. Deus fala que nós temos que ser bons o tempo todo e amar os nossos inimigos e tal. Quando eu olho pro Frei Gilson, eu vejo que ele tá mais preocupado em ajudar as pessoas a entender os seus pecados, as pessoas a olharem para a Bíblia, olharem para Jesus, se apaixonarem por Jesus e nesse apaixonar se tornarem gratas, se converterem, pararem de ser as pessoas ruins para seres melhores. Teve um vídeo que eu vi, um rapaz com o rosto todo tatuado, as lágrimas, na ministração que o Frei Gilson estava fazendo. E muita gente, mas que acontece com a igreja evangélica? Gente, eu não tô preocupada em quantidade, eu não quero saber se a igreja evangélica ela converte mais ou menos. Gente, não é isso, é Jesus. Vamos apresentar Jesus para as pessoas, depois cada um escolhe para qual casa vai. Você vai tem 4 casas no Harry Potter e você vai para Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal ou Grifinória. Vamos apresentar Jesus para as pessoas, depois cada um escolhe a casa que vai. No Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, ele já dizia isso. Porque imagina você na sua casa, ter um convidado para poder te conhecer alguém, e você tá batendo boca, brigando com o seu irmão no quarto, aquela gritaria, aquele desespero. A pessoa vai falar, nossa, é melhor ir embora, né? O clima tá pesado, o clima tá ruim aqui. Uma pessoa ia me ensinar a ter controle emocional e tá ali, ó, brigando e xingando. É mais importante do que a briga entre católicos e evangélicos é ensinar Jesus Cristo. Depois que a gente ensinar Jesus Cristo, aí a pessoa ela escolhe se ela vai pro catolicismo ou pro protestantismo. Outro dia eu vi uma moça que ela professa a fé católica e ela fez um comentário, foi tão esdrúxulo, foi tão feio, foi tão um comentário no sentido de que nós somos melhores do que você, que acontece também do lado dos católicos. Ela estava num podcast e aí o argumento da moça foi: tal país se diz cristão, mas o índice de homem que mata as mulheres é muito grande, era um país lá da Oceania. E aí ela virou e falou, mas qual que foi a fé que foi ensinada pra eles? Eles, os protestantes. Ela, é por isso que eles estão fazendo coisas erradas, porque se fossem os católicos eles não fariam. Não é Jesus? Não é o ensino de Jesus? Não é tudo que falou Jesus no Sermão da Montanha? Não foi tudo que Jesus disse nos evangelhos que tem que ser feito? Então não é ser católico ou ser evangélico, é Jesus. Então, se a pessoa depois vai preferir pegar um terço para fazer sua oração, ou ela simplesmente vai fechar a porta do seu quarto, orar de joelhos, tudo bem. Mas está dedicando a oração a Maria. Gente, isso é coisa para debater depois. Primeira coisa, quando uma pessoa está doente, a gente acha a causa da enfermidade. Sabe o que nós, aqui no Brasil, o que nós fazemos? Nós tratamos sintomas em vez de causa. O Brasil está sendo entregue a apologias, a uma ideologia de esquerda, a apologias de crime, apologias de sexo. Ensinar que fazer coisas erradas é o jeito legal de você conseguir alguma coisa, tá passando a perna um no outro. Todo mundo, gente, tá num estado, assim, de abandono de Deus. Ontem eu tava andando na rua, olhei pra algumas pessoas e falei, nossa, Senhor, o que tá acontecendo com a gente? Ele, vocês me abandonaram. Ele fala vocês como um grupo mesmo. E eu falei, pô, Senhor, quem sou eu pra orar pelas pessoas, pedir pro Senhor ter misericórdia de mim delas? Mas eu tenho que pedir isso porque só o Senhor pode vir sobre a nossa causa. Pro Brasil mudar, é Jesus.
Tá na hora dos evangélicos e protestantes pararem de brigar, parar mesmo, sabe? Tipo, cada um assim falar, olha, é Jesus, você tá falando de Jesus, eu tô falando de Jesus. Vamos ajudar esse povo brasileiro a converter dos seus maus caminhos, depois cada um vai pro lugar que se sente mais confortável. A união por Jesus tem que ser maior do que a minha interpretação do que tá lá. Eu não tô falando, novamente, eu reforço, não é ecumenismo, não é sincretismo. Não é simplesmente ignorar as coisas que a Bíblia fala, que a Igreja Católica às vezes passa por cima, e o que a Igreja Evangélica fala, que ela também passa por cima em prol dos seus anseios pessoais. Eu tô falando sobre falarmos de Jesus, aproveitar que o Frei Gilson tem essa disposição, nos unir a ele, e então trazer um avivamento para o Brasil, que o Brasil seja um país cristão, que o Brasil ele possa melhorar, que eu acredito, Mariana, o que eu acredito que nós estamos tendo aqui no Brasil é juízo de Deus com esse governo que nós temos. Não tem, gente, sentido. O Brasil tá do jeito que tá e nada acontecer. O Brasil só vai mudar na hora que Jesus do seu trono olhar para nós e falar, chega. Deus permitiu várias vezes o povo judeu padecer na mão de maus governantes para que ele se convertesse. Várias e várias vezes Deus falou, vocês vão passar anos sofrendo, porque vocês não escutaram aqueles que diziam, se voltem a mim. Então, gente, é um apelo, se arrependam dos seus maus caminhos. Eu não acho, não é argumento. Põe sua vida à luz da Bíblia, olha para a Bíblia, vai ler Bíblia, vai ler os evangelhos de Jesus. Coloca a sua vida de frente pro evangelho e vê se você tá fazendo certo. Mas, Mariana, eu não acho. Ah, mas, pare de amar. Vai ler a Bíblia, coloca a tua vida diante de Jesus. Fala, Jesus, me mostra que eu tô errando. Se converta dos seus maus caminhos, arruma o que pode arrumar, dá tempo, se converta. Porque mais importante que te dar bens materiais, mais importante do que encher você de riqueza, Jesus quer te salvar. Jesus quer a sua alma. E é mais do que isso. Quando você anseia por Jesus, você é humilde, você olha para Jesus e fala, Jesus, eu preciso de mais, eu quero mais. Jesus vai derramar do teu espírito em você. Jesus, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar humildade espiritual, ele vai te dar riqueza espiritual. Ser rico é você ser dotado de virtudes. Tudo aquilo que o mundo acha que é certo, no cristianismo é errado. Então a pessoa que é soberba, né, porque ela tem muito, então ela pode se envaidecer. Isso, gente, até no meio comum. Todo mundo acha um saco, um porre. Mas aquela pessoa que é humilde, que as pessoas falam, nossa, fulano ali, ó, é um exemplo, é o que Deus se agrada. Deus se agrada de corações quebrantados. Era pra ficar um vídeo curto, mas eu vou tentar adiantar um pouquinho, cortar os excessos aqui, mas espero que traga uma reflexão, que o Frei Gilson continue sendo usado por Deus e que nós, evangélicos, nos unimos aos nossos irmãos católicos em prol de um bem maior, que é Jesus na nação brasileira. É isso aí, gente. Beijo.